pela determinação de manter pelo 7º ano consecutivo esse encontro. Então, o tema que eu vou abordar é sobre o uso do fósforo. Eu vou partir da seguinte dinâmica: é uma propriedade cujos solos nunca foram corrigidos nem adubados, como são a maioria das pastagens brasileiras. Como que o fósforo se encontra num ambiente como este? Nos compartimentos que contribuem com entradas e saídas de nutrientes. Então, a atmosfera contribui com fósforo? Não. Pelo menos não existem dados demonstrando que esse compartimento do sistema contribui com esse nutriente. O grande reservatório de fósforo da natureza é o solo, tanto na sua fase mineral como também na sua fase orgânica. Na fase mineral, em solos tropicais, os teores de fósforo são muito baixos abaixo e sua disponibilidade também é muito baixa, porque esse fósforo está normalmente complexado com compostos de baixa solubilidade, principalmente com ferro e com alumínio. Na verdade, 87% do fósforo que é encontrado nos solos tropicais está na sua fase orgânica. Então, quanto maior os teores de fósforo, de matéria orgânica do solo, maior pode ser a disponibilidade de fósforo. 1% de matéria orgânica na análise, ou 10 gramas por quilo por decímetro cúbico, pode contribuir com 1 até 4 quilos de fósforo por hectare ano. Entretanto, os mesmos fatores que condicionam a mineralização de nitrogênio e enxofre também condicionam a mineralização do fósforo a partir da matéria orgânica. Outro compartimento, além da atmosfera e do solo, é a própria planta. Em média, as plantas elas podem ter em sua composição entre 0,10% a 0,5% de fósforo em sua matéria seca. Só que grande parte desse fósforo pode estar na parte subterrânea da planta, no sistema radicular, mais do que 60%, muitas vezes. O fósforo é um nutriente essencial e na planta está relacionado com o processo de fotossíntese, com muitos metabólitos, compondo metabólitos essenciais à planta, no armazenamento e transferência de energia. É importante para estimular o desenvolvimento radicular e o perfilhamento, principalmente em plantas forrageiras. É importante no processo de fixação biológica de nitrogênio. Está relacionado com a parte estrutural da planta, com produção de sementes, e também é importante para aumentar a tolerância da planta a estresses bióticos e abióticos. O fósforo ele é absorvido quase que na totalidade pelo processo de difusão. 94% desse fósforo é absorvido por esse processo. É importante saber como que o nutriente é absorvido e transportado para melhor manejo da aplicação de fertilizantes. Só que há uma variação muito grande na capacidade de absorver fósforo do solo entre plantas forrageiras. Aqui tem os níveis críticos externos, para várias forrageiras em ordem crescente. O nível crítico externo é o teor do nutriente que tem que ter lá na análise de solo, para permitir que a planta alcance entre 80% a 90% da produção máxima relativa, que é considerado como a resposta máxima econômica. Então, eu tenho lá branquiária umidícola com nível crítico externo menor, e tem branquiária brisanda, nesse caso é capim-marandu, branquiarão, com um maior nível crítico externo a fósforo, indicando-se uma planta mais exigente nesse nutriente. E há uma diferença nesse nível crítico para uma mesma forrageira, no mesmo tipo de solo, se eu comparo com o estabelecimento, que é quando está formando tecido jovem, raiz e parte aérea, com a pastagem em manutenção. Nesse caso, com branquiária decumbens, o nível crítico externo na parte de estabelecimento é 50% maior do que na fase de manutenção. A planta, ela tanto é dreno para fósforo, ela absorve fósforo e mantém fósforo a sua composição, mas ela também pode contribuir com ciclagem de fósforo por meio da parte subterrânea e da parte aérea que não é consumida pelos animais. Só que, para que haja essa contribuição, a relação carbono-nitrogênio desses materiais tem que ser abaixo de 200 para 1, e o teor de fósforo na matéria seca da planta tem que ser acima de 0,2%, o que nem sempre ocorre em solos pobres nesse nutriente, como são os solos tipos de pastagem
no Brasil. Então, quando a relação carbono-nitrogênio é maior que 200 para 1 e o teor de fósforo na matéria seca é menor que 0,2%, normalmente esse fósforo fica imobilizado na estrutura dos micro-organismos do solo e não fica disponível para a planta. E o quarto compartimento nesse sistema de pastagem é o próprio animal. Só que, no caso do animal, o nível de extração de fósforo é muito baixo, 670 gramas de fósforo para cada 100 kg de peso corporal e 1 kg de fósforo para cada 1.000 litros de leite. Na verdade, em grande parte, esse nutriente é excretado, 68% desse fósforo ingerido em gado de corte é excretado e 72% em gado de leite, basicamente por meio de fezes. Só que a distribuição de fezes na pastagem ela é errática, é localizada e concentrada, então com isso ocorrem muitas perdas. Pois bem, então numa fazenda cujo solo não é corrigido nem adubado, eu tenho solos pobres em fósforo, em grande parte esse fósforo está complexado em compostos não disponíveis, não solúveis. Os tecidos de planta, raiz e parte aérea, tem muito carbono e pouco fósforo, concentrações de fósforo baixas, então a mineralização pequena. Os teores de matéria orgânica do solo normalmente eles são baixos a médios e tem fatores influenciando para que a taxa de mineralização seja baixa. Nessas condições, o potencial de produção de forragem também é muito baixo. Consequentemente, a capacidade de suporte é muito baixa. Consequentemente, a taxa de rotação é muito baixa. Associada a isso, a qualidade da forragem em si também é baixa. Então, baixo desempenho animal, menor taxa de rotação, menor produtividade por área. Então, agora nós partimos para um outro sistema. Agora nós vamos corrigir e adubar o solo. Então, aqui tem os 3 métodos de avaliação de fertilidade do solo. Nós vamos falar um pouco sobre cada um. O mais usado no mundo inteiro é a análise química e física do solo. Também é o único método que permite a pessoa saber da fertilidade de um solo antes de implantar a cultura, no caso, a pastagem. Eu posso fazer a amostragem, tanto convencional como também por agricultura de precisão, e vou enviar essas amostras para um laboratório que faz parte de programas de controle de qualidade e análise laboratorial de uma dessas comissões de fertilidade do solo regionais, que depois eu vou voltar a comentar um pouco sobre elas. Tem que ter bastante cuidado na análise do fósforo em relação ao extrator. As comissões de Minas Gerais, Embrapa, o Núcleo do Paraná e os laboratórios de Santa Catarina e Rio Grande do Sul utilizam o extrator MELIC, o duplo ácido. Enquanto o Instituto Agronômico de Campinas, aqui em São Paulo, também, Embrapa, e Santa Catarina e Rio Grande do Sul utiliza a resina trocadora de íons, nesse caso por fósforo, trocadora de ânions. Tem que ter bastante cuidado, porque solos muito ricos em cálcio, fósforo ligado a cálcio, os solos que receberam adubações com fosfatos naturais, o extrator MELIC superestima a disponibilidade de fósforo que de fato tem naquele solo. Então, nesse caso, o extrator resina ele é mais, vamos dizer assim, recomendado. Bom, e aí então eu tenho as comissões de cá, tem o extrator que é utilizado, as classes de fertilidade, muito baixo, baixo, médio, alto ou bom, adequado, muito alto, muito bom. E aí critérios para essa interpretação. Então eu vou olhar a análise de solo, olhar no boletim correspondente, vou interpretar que classe que está o teor de fósforo na minha análise e aí proceder então às recomendações. A segunda metodologia de análise de fertilidade do solo é análise química de planta. Nós vamos mostrar as 2 lâminas de folhas recém-expandidas. Plantas que têm lâminas de folha pequena, vou mostrar em 50 plantas, portanto, vou enviar para o laboratório sem lâminas. Aquelas que têm lâminas de folha mais comprida, mais larga, eu vou mostrar em 30 plantas, portanto, vou enviar 60 plantas, 60 folhas, lâminas de folha para o laboratório. Depois que eu receber o resultado de análise do solo, eu vou olhar qual que é o nível crítico. Eu falei de nível crítico externo, agora é o nível crítico interno. É o teor de fósforo que tem que ter na matéria seca das análises de folha, que permite produções de 80% a 90% da produção máxima relativa. Aqui do boletim técnico do Instituto Agronômico de Campinas, de 1997, que tem as faixas de concentração consideradas adequadas a diferentes espécies forrageiras para fósforo. O Pé-Brequera brisanta, que é a espécie mais explorada em pastagem cultivada no Brasil, entre 0,8 gramas a 3 gramas por quilo de matéria seca seria a faixa adequada.
E a terceira metodologia é por meio de diagnose visual de deficiência de nutrientes. Eu tenho aqui uma folha de braquiarão, né, sem deficiência, e aqui eu tenho folhas mostrando sintomas visuais de deficiência específicas de cada nutriente, como por exemplo aqui para o fósforo. Nesse caso aqui, adubação completa, aqui menos fósforo, mostrando perfilhamento, estrutura de planta, de perfil, biomassa. Aqui folha sem deficiência de fósforo, aqui com deficiência de fósforo. Aqui crescimento de raiz de braquiarão, sem deficiência de fósforo, aqui com deficiência de fósforo. Entretanto, essa metodologia ela não é muito consistente, porque quando aparece um sintoma visual de deficiência, é porque a deficiência é muito severa e a produção já caiu. Além disso, outros fatores podem provocar sintomas semelhantes a esse, como por exemplo seca, geada, problema de drenagem de solo, ataque de praga, doenças, herbicidas e assim por diante. Então não é muito consistente. Então nós voltamos lá na análise de solo, vamos interpretar e fazer as recomendações de correção e adubação fosfatada. Então aí são os boletins em ordem cronológica, 1997 do IAC, 99 aqui da Aproximação de Minas Gerais, 2002 da Embrapa Cerrado, 2004 Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o último aqui de 2019 do Paraná. Esses nomes aqui são dos autores dos capítulos de pastagem, esses respectivos boletins. Aqui não tem um autor específico, nem aqui também. E aí então eu vou lá no capítulo específico para plantas forrageiras e eu vou ter as recomendações. Eu posso fazer fosfatagem corretiva. Aqui tem recomendações feitas por Lopes, 4 kg de P2O5 a cada 1% de argila, ou 10 gramas por decimo cúbico. Aqui do professor Moacir Costa, 9 kg de P2O5 a cada 1 miligrama por decimo cúbico que eu quero elevar no solo, já considerando as perdas. Aqui também já estão considerando perdas por fixação. E aqui, do Souza e colaboradores, da Embrapa Cerrado, eu tenho uma equação que eu coloco aqui o teor desejado de fósforo que eu quero elevar, menos o teor que está lá na análise do solo, vezes um CT, que é a capacidade de tampão do solo, que eu vou olhar nessa tabela, de acordo com o teor de argila, o extrator, se é mérico ou resina, quantos kg de P2O5 eu vou aplicar para elevar 1 miligrama por decimo cúbico de fósforo no solo. Se ficar caro por causa de questões econômicas, esses autores sugerem fazer de forma gradual, aplicando 20% ao ano, ou 25% ao ano, e então em 4 a 5 anos eu faria então essa adubação corretiva. Esses autores ainda comentam que a adubação corretiva ela deixa um efeito residual. No primeiro ano eu ainda vejo um efeito residual equivalente a 60% da produção do primeiro ano, depois 45%, depois 15%. E eles então sugerem que, ou recomendam que deve-se considerar essa adubação corretiva com fósforo como investimento e amortizar o investimento em 40%, 25%, 20%, 10% e 5% ao longo de 5 anos. Aqui são recomendações de adubação. Eu tenho para estabelecimento, eu tenho para manutenção, aquelas 5 omissões de fertilidade do solo, as faixas de aplicação mínima, as máximas, tanto no estabelecimento quanto na manutenção. Então eu tenho aqui entre 15 até 50 kg de P2O5 por hectare como mínimo, e entre 120 até 180 kg por hectare com dose máxima. Essa amplitude de variação depende do teor de fósforo que vai estar lá na análise, depende também do critério que cada comissão utiliza, se é exigência nutricional, se é nível tecnológico, ou se é pastagem natural, gramínea, leguminosa anual e perene, estação fria, estação quente, e assim por diante. A mesma coisa aqui para manutenção, variando de 20 kg de P2O5 por hectare ano até 140 kg por hectare ano, também de acordo com o teor na análise de solo e com os critérios que cada comissão utiliza. Aqui as recomendações são de aplicação manual, com exceção aqui da Embrapa, a recomendação a cada 2 anos. Pois bem, esse tipo de recomendação tem sofrido algumas críticas, alguns pesquisadores têm apontado algumas desvantagens do uso desse tipo de recomendação, porque há um certo subjetivismo nas mesmas, porque não há uma relação entre dose recomendada e produção, ou produtividade, quer seja de matéria seca, quer seja de arroba, quer seja de leite, e assim por diante. Então tem sido proposto o uso de modelos de balanço de massa e modelos dinâmicos. Nesse caso aqui, um exemplo, para lotações de 4, 6 e 8 unidades animais por hectare, para gado de corte, 4, 6 e 8 unidades animais para gado de leite. Para todos esses sistemas, nessa fazenda, o suporte na seca é de 1,2 unidade animal por hectare.
E aqui, se eu adubo para 4 unidades animais por hectare, eu consigo produzir 24 arrobas por hectare ano. Se eu adubar para 8 unidades animais, eu vou produzir prol de 43 arrobas por hectare ano. No sistema de produção de leite, com apenas vacas em lactação, para 4 unidades animais, eu vou conseguir produzir 8.450 kg de leite por hectare ano. E se eu adubar para 8 unidades animais, eu vou produzir prol de 15 mil litros de leite por hectare ano. Para alcançar essas metas de taxa de lotação de produtividade, o teor de fósforo calculado foi de 22 kg aqui para 4, 52 kg de P2A5 por hectare aqui para 6 e 83 kg por hectare aqui para 8 no solo, com teor de fósforo determinado em resina de 6 mg por decímetro cúbico. Nesse sentido, Souza e colaboradores já tinham indicado algo que está baseado nessa proposta de adubações mais específicas para alcançar metas específicas. Tem aqui o desempenho animal desejado, por exemplo, 180 kg de peso corporal por cabeça ano, 6 arrobas. Aqui eu coloco quantos quilos eu quero produzir por hectare ano de peso corporal. E aí tem esse fator 0,06 vezes esse fator alfa. Eu olho aqui, se a forrageira é pouco exigente ou muito exigente. De acordo com a meta de ganho por cabeça, ano, eu vou usar esse fator, coloco aqui na fórmula, então, e eu calculo qual é a dose de fósforo, ou de P2O5, para atingir uma meta específica de produtividade. Como que eu vou aplicar esses adubos? Eu posso fazer a correção no estabelecimento da pastagem para solo com os teores muito baixos de fósforo e dose acima de 100 kg de P2O5 por hectare, eu aplico a lança incorporo. Se os solos já têm teores acima de médio, alto, por exemplo, e doses menores que 100 kg de P2O5, é melhor aplicar localizado, na linha de plantio, na cova, se for muda no sul de plantio. Na manutenção, a pastagem já está estabelecida. Independente de ser uma correção total ou gradual, ou adubação de manutenção, eu aplico a lança na superfície do solo e não preciso incorporar. Bom, falando então de fontes, para a gente finalizar, no Brasil nós temos as rochas, o fosfato de rocha, 2/3 é encontrado aqui, no sul de Goiás, sudeste aqui de Goiás, nessa região aqui do Alto Paranaíba, indo aqui para Campos das Vertentes. A indústria pega essa rocha fosfatada, pode moer, quando é a rocha com 24% de P2O5, e isso aqui é aplicado na forma moída. Quando tem 28% de P2O5, essa rocha é submetida a altas temperaturas, combinada com a rocha magnesiana, com silicatos, para a produção de termofosfato. Ou então utiliza-se ácido sulfúrico, trata essa rocha, produz ácido fosfórico. Nesse caso aqui, o fosfato parcialmente acidulado com ácido sulfúrico. Aqui a produção de ácido fosfórico, combinado com amônio para produzir um monoamônio fosfato ou diamônio fosfato. Aqui o ácido sulfúrico, produzindo ácido fosfórico para a produção de superfosfato triplo. E aqui o ácido sulfúrico para produzir o superfosfato simples. Aqui eu tenho os fosfatos naturais, praticamente eles não têm solubilidade em água, não chega nem a 1. E aqui eu tenho o superfosfato triplo, com quase 42 pontos solúvel em água, somando aqui com a solubilidade em ácido cítrico de 45, um total de 46, ou seja, 98% do fósforo está solúvel. Aqui o termofosfato, 97% está solúvel. Aqui o fosfato do norte da África, da Tunísia, 45% está solúvel. Aqui dos Estados Unidos, 22% está solúvel. Os fosfatos de rocha brasileiras têm baixa solubilidade. Em água praticamente nada, mas mesmo em ácido cítrico, a solubilidade desse fósforo, dos nossos fosfatos, é muito baixa. Aqui tem os fosfatos de origem sedimentar, o de Ará de Israel, a Tifós dos Estados Unidos, o Baiova de Peru. E aqui, quando eu divido o que é solúvel em ácido cítrico pelo total, eu tenho 27% aqui solúvel, 35% e 48%. Pois bem, 30 anos de pesquisa sobre fontes de fósforo. Conclusões. As fontes mais eficientes têm sido os fosfatos solúveis em água, se trata de diamônio, como superfosfato simples, triplo, monoamônio fosfato e diamônio fosfato. Segunda conclusão, os fosfatos com alta solubilidade em ácido, como termofosfato, os fosfatos naturais de alta reatividade, arade, GAF, tifose, etc., têm demonstrado no longo prazo a eficiência similar aos fosfatos solúveis em água. E os fosfatos naturais, por exemplo, têm baixa eficiência inicial e depois melhora no longo prazo,
mas mesmo assim a eficiência agronômica continua sendo muito menor do que o termofosfato, os fosfatos de origem sedimentar, como também os fosfatos solúveis. Mesmo assim, para eu maximizar a resposta ao uso desses diferentes tipos de fosfato, eu tenho que atender a alguns requisitos. Os fosfatos solúveis em água, eu estou dizendo Super-Sim, Super-Tri, MAP e DAP, tem sua eficiência agronômica aumentada se forem aplicados após uma calagem granulada e localizada no suco de plantio na cova. Qual que é a finalidade desse procedimento? Diminuir a fixação do fósforo no solo. E dá preferência a esses adubos quando o teor de fósforo no solo estiver nas classes nas classes muito baixo. Já os naturais, a eficiência agronômica vai ser aumentada quando eu aplicar em solo ácido, pH em água abaixo de 5,5. Quando o teor de fósforo foi igual ao superior ao teor médio, já não pode ter muita limitação aqui, em forma de pó bem fino, incorporado ao solo, e vai ser melhor aproveitar se for forrageiras que têm associação com micorrizas, por exemplo, aquelas que têm menor nível crítico externo de fósforo. Em solos ricos em matéria orgânica, que ajuda na solubilização, e tem que ser em dose alta para aumentar a sua eficiência. Se for em dose baixa, é melhor usar fosfato solúvel. Quando o fósforo já atingiu teores altos, aí já não vai aparecer mais diferença significativa entre fosfatos solúveis em água e fosfato natural reativos, principalmente se estiver farelado em pó. E também não vai ter muita influência do médio de aplicação ser localizado ao lanço. Olha bem que as condições para eu ter a massa e a eficiência agronômica desse tipo de fosfato são totalmente opostas a esse tipo de fosfato. Então a gente tem que caracterizar bem que condições nós vamos estar aplicando cada um desses tipos de fontes de fósforo. Além disso, em pastagem manejada intensivamente, onde eu estou colocando nitrogênio solúvel. O doutor Heitor Cantarella mostrou bem a solubilidade das fontes de nitrogênio. Eu estou aplicando potássio solúvel, estou aplicando enxofre solúvel. Eu preciso também ter fósforo prontamente disponível para que tenha a resposta máxima a esses outros nutrientes. Senão eu travo a resposta, eu piso no freio. Eu coloco combustível, mas ao mesmo tempo eu estou pisando no freio. Então, nesse caso, nesses sistemas mais intensivos, o ideal é trabalhar com fontes solúveis em água e citrato dentro de amônio. E aqui só para mostrar como que pode evoluir o uso de fósforo em sistemas comerciais. Aqui é uma propriedade que em 2000 a meta de taxa de rotação foi 6,5 unidades animais por hectare. 14 anos depois a meta já estava em 8,7 unidades animais por hectare. Aqui a dose de P2O5 lá no início, 120 quilos por hectare. E aqui 14 anos depois caiu para 51 quilos por hectare. E aqui quando eu calculo por unidade animal, lá no início eu precisei aplicar 18,5 kg por UA, aqui eu estou aplicando 5,9 kg por UA, uma redução de 68% da quantidade de fósforo demandada. Isso porque o teor de fósforo no solo foi aumentar de 14 mg de 5 para próximo de 24, um aumento de 70%. E nesse período a produtividade média foi de 64 arrobas por hectare nesse sistema. Aqui já no sistema de produção de leite, que lá em 2004 a meta era 8 unidades animais por hectare. 11 anos depois a meta foi para 10 unidades animais por hectare. Lá no início, 300 kg de P2O5 por hectare. Caiu nesse período para 120 kg. Dividido pela lotação, 37,5 kg de P2O5 por unidade animal no primeiro ano, caiu para 8 kg de P2O5 por unidade animal 11 anos depois, com a queda de 78,4%. No mesmo período, o teor de fósforo aumentou de 3,8 a 30 mg, um aumento aí de quase 689%, nós estamos falando de quase 8 vezes, né, de aumento. Não esqueceu, não mostrei no outro slide, a contribuição de fósforo que vem aqui, de 15, praticamente dobrou o teor de matéria orgânica no solo, além da melhoria da fertilidade do solo, permitir que a mineralização dessa matéria orgânica seja maior e contribua mais com o fósforo. Nos últimos 7 anos, em média, esse sistema tem produzido hoje 32 mil litros de leite por hectare ano. É isso. Na hora que a gente for conversar, estou à disposição.